rodar, que é mais ou menos o que a gente falou um pouquinho aqui no meio, né? Dentro dessa acomodação de forças, como é que fica o Brasil? Você está fazendo uma análise como investidor, como eu vou aproveitar isso, qual setor vai se beneficiar, qual setor vai se prejudicar, o que o Estado brasileiro está fazendo, né, para amenizar ou não esses impactos dessa briga geopolítica mundial no Brasil. E é aquilo que eu falo, né, o agro vai se beneficiar, a indústria talvez tenha que ser protegida, ela vai ser protegida de qual forma se o Estado não tem poder econômico para fazer essa proteção, né, isso vai ser via barreiras tarifárias, vai ser via subsídio às indústrias, como que isso vai ser. Quando você consegue analisar isso, aí você vai ver quais os setores que vai ser ou não beneficiado, né? E como investidor, você vai ter que... Eu acho que nesse momento é muito mais uma postura defensiva, né? O que eu tenho que fazer para não perder tanto, como eu falei no início, todo mundo perde numa guerra tarifária. E você tem que estar preparado para se defender exatamente dos impactos que, no final das contas, vai chegar lá, né? Então, se você não mudar a política econômica... Nos três, Lula 1, Lula 2 e Lula 3? Ou agora a gente está nisso? Porque eu falo assim, estruturalmente a gente não mudou a economia, né? Então, se você olhar para a estrutura da economia, a política ainda é uma política neoliberal. Talvez o que tenha um fundo de razão nessa crítica que boa parte da esquerda faz, que o governo Lula é neoliberal, é nesse sentido. É porque o governo entrou, tem teoricamente uma ideologia, uma visão de esquerda, mas não mudou o modelo continua o mesmo, né? Qual que é a diferença do modelo? Juros altos. É um modelo que vem desde o Fernando Henrique, né? Com o tripé macroeconômico. De lá não mudou nada. Qual é esse tripé? É o superávit primário, câmbio flutuante e sistema de metas de inflação. Tá. Então esse tripé macroeconômico que foi implementado em 99, né, com a max desvalorização do real, é o que vigora até hoje como política econômica. Então a política toda seguia por isso. Então não teve nenhuma mudança substancial nisso e continua sendo uma política neoliberal. Veio com as privatizações do Fernando Henrique. Até hoje a gente continua privatizando empresas públicas, né? A última foi a Sabesp aqui em São Paulo. Não teve nenhum movimento de restatização. O Lula, acho que na campanha até falou que tinha intenção, né, de restatizar a Eletrobras e tal. Não teve nenhum movimento, continua isso aí. Então aqui a gente está falando assim, estruturalmente a economia continua sendo uma economia de viés neoliberal. Então não se mudou. O que o Lula 1, você falou Lula 2, Dilma, Lula 3 fez? São políticas voltadas para a população, voltadas para as classes mais pobres, de transferência de renda, mas que não muda estruturalmente a economia. São meio que um paliativo. São paliativos para amenizar o sofrimento de quem o governo de esquerda acredita que está sofrendo com esse modelo econômico. Então a grande crítica é isso, não teve nenhum tipo de ruptura, entendeu? De romper com esse modelo. Ninguém está dizendo que vai ter uma revolução socialista e tal, mas para romper com o modelo neoliberal e ter uma política um pouco mais... Que movimento poderia ser feito, por exemplo, para romper não no modo de uma revolução, mas começar uma guinada para algum outro lado? A grande Aprender crítica... com a China alguma coisa? Dá para aprender? Dá para aprender muita coisa. Não dá para replicar o modelo, porque eu acho que são culturas diferentes, total, né? Mas dá para aprender muita coisa. Assim, a grande crítica que a esquerda faz é para quem quer só mudar algumas coisas, como a gente está falando aqui, né? Eles falam, você é um reformista, né? Tem muita gente que quer a revolução. Não sei se a gente tem um cenário na sociedade para ter uma revolução. Eu brinquei no outro podcast, a gente não consegue fazer as pessoas votar direito, vai conseguir fazer o cara pegar uma arma. Não, esquece. Não. Com meme a gente consegue. Se todo mundo fazendo meme, beleza, pegar em arma, não. Então tá difícil, né? Fazer o cara sair de casa para votar, imagina para pegar em arma. Então, assim, quando eles fazem essa crítica reformista é porque muita gente propõe fazer mudanças paliativas. Muda aqui, muda aqui. Eu acho que a primeira coisa que tinha que mudar é a política econômica, né? Acho que esse tripé macroeconômico já deu, né? Eu não sei se você já entrevistou o Ciro Gomes aqui, ele faz grandes críticas a isso, né? Então, o sistema de metas de inflação, por que baixou de 4 para 3? Não tem nenhum motivo lógico para isso, né? O motivo até, foi o professor Paulo Nogueira Batista Júnior, que acho que uma vez falou que foi porque o Ilan Goldfan, o cara foi economista-chefe do Itaú Unibanco há muito tempo, e depois foi presidente do Banco Central, falou, não, mudou porque o Chile mudou. Não tem nada a ver uma economia com a outra, né? Não teve um estudo. Então, se a economia estava vindo bem, sob controle, controlando todas as expectativas, com o sistema de metas de inflação do centro da meta em 4, com uma banda de 2, podia variar de 2 a 6, por que a gente baixou para 3? Quando a gente baixou para 3, porque, segundo o presidente do Banco Central da época, porque no Chile é 3. Tá. Qual que é a explicação para isso, né? Então, se a gente tivesse o centro da meta em 4, isso eu estou dizendo ainda mantendo
teoricamente, a lógica do tripé macroeconômico. Se eu tivesse mantido em 4, a política monetária não precisaria atuar da forma que está atuando. A gente poderia ter uma taxa de juros muito mais baixa, né? Porque a taxa de juros, na verdade, ela é ruim para a economia. Como a gente está falando, é bom para quem tem dinheiro acumulado. Vai ganhar 14, acho que hoje deve subir para 14,75 sem fazer nada. Risco zero, né? Quem vai querer abrir uma empresa, querer correr risco, querer produzir alguma coisa? Não vai. Então, se a gente tivesse não mexido na média de inflação, já seria um grande ganho. O governo Lula entrou, ele podia ter mudado isso? Podia. Ele tem a maioria dos assentos do Conselho Monetário Nacional. 3 votos, ministro da Fazenda, ministro do Planejamento e presidente do Banco Central. Então, mesmo na época do Campos Neto, se ele quisesse, ele teria mudado, né? Teria mudado essa média de inflação, que não é nada traumático para falar, vai criar um trauma na economia. Não criaria, né? O câmbio flutuante, eu acho que ele teria que ter não ser um câmbio fixo, mas se manter o câmbio flutuante, ter um controle de capitais, de não ser um prostíbulo do sistema financeiro mundial, né? O cara entra e sai aqui, olha o que é. Né? É muito fácil, né? É muito fácil, cria essa volatilidade, a gente tem que ter um certo controle nesse fluxo de capitais, né? E dá para fazer isso sem detonar a economia, Tem, né? Tem via, sei lá, tributa a entrada de capital. Só isso. Os caras, não vai. A gente já fez isso no passado, né? Não vai. Com a taxa de juros dessa, o cara fala, vou tributar a entrada. A tributação, na verdade, é uma sinalização que ele tem um custo para entrar no Brasil. Entendi. É tipo a consumação. Cover artístico. Pode entrar e sair a hora que você quiser. Nem vai entrar e sair, não é? Você cobrar uma consumação ali, o cara vai ter vou ficar um tempinho escutando o cantor, já paguei por ele mesmo. Vai consumir um pouquinho lá dentro, vai ficar mais um tempinho, né? Já que pagou a entrada. Seria mais ou menos nesse sentido. Tá. E o superávit primário, por que não o superávit nominal, né? Tem a lógica que se vende do superávit primário, eu gasto menos do que arrecado, tenho um superávit primário. Só que eu não considero os juros da dívida, né? E por que você não considera os juros da dívida? Porque quando você não coloca os juros da dívida no tripé macroeconômico, ninguém olha porque paga de juros, né? Paga lá 800 bi por... Então é até uma forma de pressão da sociedade, né? Então se você tem, obviamente, se a gente considerar superávit nominal, vai ser sempre negativo, mas vai ficar evidente o quanto está negativo. A gente ficou 1 trilhão negativo esse ano. Aí quando vai lá olhar, mas desse 1 trilhão aí, 900 bilhões é para pagar juros da dívida. Tá, quem recebe isso aí? 1% da sociedade. É uma forma de evidenciar isso para a sociedade. Então eu mudaria de superávit primário para superávit nominal, como forma de transparência, né? Isso que eu estou dizendo, mantém o tripé. Agora o correto é a gente achar uma outra forma que a gente não tenha tantas amarras crescimento da economia, né? Porque o que acontece? A economia começa a crescer... Teto de gastos, arcabouço fiscal, o que mudou? Mudou alguma coisa? Não. Quando você coloca... Quando você coloca teto de gasto e arcabouço fiscal, o que a gente está falando? É limitar os gastos do Estado. O que a gente falou até agora dos países que cresceu? Que o Estado gastou. Mas esse discurso de que tem que cortar na carne, tem que diminuir o Estado? Porque o Estado realmente gasta mal, né? Ele gasta muito na universidade e gasta pouco na educação básica. Tem várias coisas que... Agora tem o rombo do INSS. E aí, mas vamos lá. Gasta mal para quem? O Estado brasileiro gasta muito. Mas esse exemplo que eu te dei, será que a grana que se gasta com o ensino superior comparado com o ensino básico está certo isso? Porque quem vai estudar na escola... do ensino superior é gente rica que poderia pagar. Né? Essas mudanças, obviamente, a gente tem que olhar e tem que mudar. Eu dei um exemplo, mas pode ter em outras áreas, né? Mas quando a gente fala gasto, quando você olha, quem defende o Código de Gasto, defende o Código de Gasto na classe mais pobre. Que quando veio essa última aí que aprovaram, aí cortaram a bônus salarial, cortaram o BPC, cortaram só coisa que vai para as classes mais pobres. Coisa que nem resolve tanto. Quer cortar gasto, corta 500 bi que dá de subsídio para o negócio. Olha quanta grana que tá dando. Aí tá dando para meia dúzia de cara. Entendeu? Então assim, vamos cortar, vamos gastar melhor. Exato. Então vamos cortar, por que cortar só nas classes mais pobres? Como vai fazer isso se tem tanto interesse aí no meio? Porque, exatamente, poder político... Tem uma limitação. É poder econômico, né? Não, poder econômico é poder político, né? Se traduz em poder político. Então a gente tem um modelo que a maioria da sociedade não está representada lá no Congresso. E pelo que eu vi, nem consegue substituir esse povo. Eles estão se perpetuando. Não, tá piorando, né? Tá piorando. Cada legislatura está piorando a composição do Congresso, né? Você vai ver as figuras que tem lá, meu. Você não conversaria com o cara de 5 minutos aqui. E por quê? Cara, que acontece isso?
de certa forma, é um reflexo da sociedade, né, Então, mas fala que a aquilo que sociedade não sabe votar, aquilo que a gente estava falando bem no início, né? Esses políticos, eles conseguem despertar o que a gente tem de pior, né? Ah, tá. Então, o discurso que eles têm desperta o que as pessoas, infelizmente, a grande maioria da população tem de pior, né? Então, vai despertar sempre o seu lado ruim, seu ódio, seu preconceito, seu não sei o que, aí você vota nele. Você pega a maioria das figuras da extrema-direita tá lá, o cara passa o dia inteiro falando a mesma coisa. É contra os gays, é contra isso, é contra aquilo, é a favor da família tradicional. Não sei. Se você pegar e espremer isso aí, não dá nada, não tem discurso nenhum. Esses caras não estão lá, não votam uma lei, não colabora com um projeto, não faz um estudo, entendeu? É só discurso de Terror moral. reducionista, Pânico moral. de pânico moral, né? Você deve entrevistar muita gente aqui nos debates, você vê que... E o problema é que a esquerda está aderindo a isso, né? Você vê Janone, você vê o método de algum pessoal da esquerda para combater a direita, tá indo no mesmo caminho, né? E aí a gente vai ter, o ano que vem, uma das piores eleições, eu acho que de todos os tempos, você não acha, não? Aí vem que o Senado, deepfake, inteligência artificial... Vem aquele ditado que a gente fala assim, nada está tão ruim que não possa piorar. Exato, você fala, não. A última eleição foi a eleição de São Paulo, com cadeirada e porrada, foi o pior. Foi o pior. A gente não sabe o que pode acontecer. Não dá pra falar que foi o pior. Não dá. Mas assim, por isso que eu falo assim, talvez é um caminho mais lento, mas que a gente tem que seguir nesse caminho de tentar mostrar isso, né? Você é um otimista? Da reflexão, Cara, eu acho que quando você deixa de ser depende do que a gente chama de otimismo específico. Quando você deixa de ficar otimista com alguma coisa, você tá desistindo, né? Mas você ser pessimista também não é ruim. Porque quando você é pessimista é porque você ainda tem esperança que aquilo mude, né? Que aquilo tá ruim, mas pode mudar. Então, assim, aquilo que a gente tava falando muito no início, né? Esses políticos estão se dando bem e essas legislaturas estão piorando, mas infelizmente é um reflexo da sociedade, né? Pois é. Mas aí esse reflexo da sociedade... Fora não tá muito diferente disso. Né? Exatamente, mas é porque a tecnologia permite que a gente, digamos assim, manipule muito esse lado ruim que todas as pessoas têm, né? Eu lembro logo que o Bolsonaro foi eleito, eu li um artigo, acho que era até de um psicólogo, que eu achei muito interessante, cara. Ele falava assim, o Jair que há em nós, né? Um artigo científico, assim, o Jair que há em nós. E aí, todos nós, até eu, assim, quando você lê, você dá razão porque você se identifica, né? Você se conecta ali com o que o cara tem de ruim, né? Ele se conecta a você com o que você tem de ruim. Então, sei lá, ele xingou lá a Rede Globo. Porra, eu também não gosto da Rede Globo. Alguma coisa sei lá, Rede Globo me sacaneou lá quando eu... Aí ele fala, esse cara ele me liga pelo meu ódio, entendeu? Sim. Ele se conecta comigo com o que eu tenho de ruim. Então esse artigo eu achei muito interessante, que ele põe o Jair que há em todos nós, né? E eu acho que o que a extrema-direita trabalha muito é isso, sabe? Esse discurso que cola com aquilo que a gente tem de ruim, não com aquilo que a gente tem de bom, entendeu? Pois é. E eu vi que você teve essa guinada, né? Você se considerava um cara de direita e hoje você se considera um cara da esquerda. Para alguns, inclusive, você é um comunista! Sabe imitar o Bolsonaro aí? Olha aí, comunista! Aí, Léo, o cara tá se soltando aí, cara, olha só. Então, estão te chamando de comunista. E como foi essa guinada? Quando que você começou a entender essa mudança em você? O que eu falo assim? Acho que é tudo um processo, né, Vilela? Assim, às vezes a gente tenta cravar um evento. Quando que eu mudei, acho que é uma coisa... Você foi vendo isso? É um processo de amadurecimento, assim, de conscientização, né? É que você tava no olho você tava no olho do furacão, né? Do capitalismo mesmo. Você estava lá movimentando a engrenagem. E de lá dentro você começou a perceber isso mesmo? Ou quando você começou a se afastar? Eu acho assim, aquilo que eu falei assim, todos nós temos uma coisa assim. Quando você é jovem, tem até a brincadeira que fala assim, quando você é jovem, você é de esquerda, né? E quando você envelhece, você fica conservador. Você vai ficando conservador de direita. E não sei se tem alguém que volta, né? No meu caso, eu voltei, né? Então, quando você é jovem... Você chegou a ser mais à esquerda quando você era mais novo? Quando era novo, era. Quando era bancário, eu falei pra você, fiz 8 greves. É verdade, greve, piquete, tudo mais. Piquete, era revolucionário. Isso, né? O quê? Na época porque eu morava no ABC nessa época das greves, do Lula, do PT e tal. Você estava onde? Estava em São Paulo? Não, estava em Cuiabá nessa época, né? Mas vamos lá, acho que eu vou fazer uma reflexão aqui. Você foi cooptado pelo sistema? Na verdade, assim, eu vou tentar fazer uma reflexão mais filosófica, mas talvez até inédita aqui para você, que eu
faço essa ligação, né? Mas quando a gente precisa voltar a ser criança. Eu vou chegar lá. Quando você é criança, nenhuma criança nasce preconceituosa, Não. nenhuma criança nasce com nenhum tipo de